Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Mais um dia estamos aqui na casa do Senhor. É um privilégio para adorar e edificar o seu santo nome. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo esse domingo, pela palavra que nos será ministrada, amém? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo que nos concedeste, por podermos estar aqui, acordar, abrir os nossos olhos e poder estarmos na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse dia que nos concedeste, que deixe Ele entrar na sua palavra em nossos corações. Assim seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que está em 1 Romanos 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também ao grego. Então, que nós não nos envergonhemos da palavra do Senhor, que nós poderemos estar buscando ao Senhor enquanto nós podemos. Que é importante os irmãos estar na igreja, na EBD, para aprender mais e mais da palavra do Senhor. Busquemos enquanto podemos. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico, em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé para louvar nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém. Rendido e tudo. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
inspirar para te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Pastor Eliezer agora vai estar lendo a coluna de oração. Vamos nos manter de pé para que faça a leitura. Nós vamos estar lendo aqui a mais atualizada, nos passada, pelo irmão Mozaniel, que é a igreja, a família da nossa igreja, a família que nos acompanha pela internet, a família pastoral, a Sônia Lúcia, o João, Darlan, Fabiana, José Roberto, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Valnério, Dirceu, Inácio, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, Wilson, Leci, Jane Família, Rosa Maria, Maria Júlia, Elza, Jennifer, Daniele, Wilson Jorge, bairro de São José, Maricá e autoridades. E não nos esquecendo de orar por missões mundiais. E nós estamos em campanha de missões mundiais e nós vamos estar orando também com esse objetivo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxeste até a Tua casa nessa manhã, esse lugar chamado Casa de Oração, para desde cedo, Pai, nós já estamos refletindo na Tua palavra, no estudo dela. Muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos já ouvir a Tua voz através da nossa irmã Dirlene, nos trazendo o estudo dessa manhã. Abençoe a vida da Tua serva, Pai, que ela possa sempre estar disponível para fazer a Tua obra, Pai, para nos ajudar, Senhor, na escola bíblica dominical e em muitas áreas nós sabemos que podemos contar com a Tua serva. Pai, abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui na Tua igreja, que vieram buscar, Senhor, a Tua presença em adoração. Senhor, que Tu possa estar despertando aqueles que não estão na Tua casa, mas que por uma negligência não deixaram de estar aqui no culto dessa manhã. Senhor, mas aqueles que estão trabalhando, Pai,
que Tu possa estar com eles, ajudando no seu trabalho. Nós sabemos que nós temos a necessidade do trabalho, e muitos irmãos não podem deixar de fazer a sua função no trabalho para estar na Tua igreja, mas que Tu possa estar alcançando, Senhor, os Teus servos e abençoando as suas vidas. E abençoe aqueles, Senhor, que por um problema, Senhor, físico, um problema de saúde, não podem estar aqui nessa manhã na Tua casa. Mas, Pai, desperta aquele, Senhor, que está desanimado, aquele que deixou de estar aqui por algum motivo que não era suficiente, Pai, para deixar de estar na Tua casa nessa manhã, que Tu possa estar despertando, porque sabemos, Senhor, que o tempo está se acabando, e nós temos que nos despertar para isso. E nós lemos a Tua palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós não possamos estar dormentes, Senhor, nesse momento onde nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas coisas que são os sinais, Senhor, vindo da história, e também nos avisando que algo está para acontecer. A iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima, e que nós podemos estar preparados, que nós possamos estar preparados para estarmos já prontos para Te receber, Senhor, e também sermos levados contigo para a eternidade. Pai, abençoe os pedidos feitos na coluna de oração, toma cada um deles em Tuas mãos. Abençoe missões mundiais, que possamos contribuir, Senhor, financeiramente, mas principalmente orando e pedindo pelos missionários que estão nos campos. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus.
Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda carta de Pedro, 2, 5. Na nova versão internacional. Vamos ler todos juntos? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Ajude-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, Ele, lá no livro de Mateus, nós vamos estar lendo esse texto também. Mateus capítulo 24, versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio,
o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Qual é o contexto desse texto lido no livro de Mateus? Sobre o que Jesus estava pregando. Esse sermão que Jesus está pregando aqui fala sobre coisas escatológicas, coisas que vão acontecer nos últimos dias. E ele pega esse momento da história, onde é algo verídico, não é uma história contada na Bíblia, que é uma lenda, algo que foi criado num folclore de um povo, né? Que aqui é a narrativa do livro de Gênesis, lá no capítulo 6, nós vamos estar indo também no capítulo 6 do livro de Gênesis, para ver o que aconteceu ali, qual era o contexto vivido o contexto vivido naquela época, que estava acontecendo naquela sociedade de então, e nós vamos estar também trazendo para a aplicação dos nossos dias, que a palavra de Deus, ela precisa ter essa propriedade também. Nós vamos estudá-la, nós vamos ver hermeneuticamente o que os textos falam, mas nós vamos também aplicar em nossa vida aquilo que está sendo meditado nessa manhã dentro da sua palavra. E Pedro, ele está falando também às igrejas e falando a respeito de Noé. No contexto de Pedro, a gente vê que pessoas iriam ser julgadas por aquilo que estavam fazendo dentro das igrejas. Pessoas que pregavam doutrinas falsas e elas iam receber a punição por aquilo que estavam fazendo, trazendo heresias para dentro da igreja, contaminando o seio da igreja, e elas iam ser responsabilizadas por isso também. Mas Pedro faz referência a Noé, que foi um exemplo na sua época, e que nós também vamos pegar esse exemplo de Noé e vamos trazer para as nossas vidas, para sermos o exemplo também nesse tempo, onde as pessoas precisam ouvir a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, como nós devemos agir como crentes em Cristo Jesus. Então, assim como Noé foi um exemplo para aquela geração que poderia ter sido salva também, né, porque eles tiveram essa oportunidade de ver ali no período em que Noé existiu ali, ele fez algo que chamou a atenção daquele povo de então, e nós também devemos chamar a atenção para a pregação do Evangelho, para as coisas que estão acontecendo. Irmãos, nós estamos vendo o mundo, ele virar um turbilhão de notícias, de coisas que estão acontecendo. A gente pode ver que agora países grandes estão se unindo novamente em acordos, né? E esses acordos deixam a sociedade ou o nosso tempo muito fragilizado. Existem rumores de guerra, existem guerras, existem nações que estão a um passo muito pequeno de se deflagrar uma guerra contra outros países. A gente vê o próprio Brasil, né, o presidente dando declarações que estão deixando os países lá fora muito aborrecidos, um país que era neutro como o Brasil. Agora nós vemos aí declarações que acabam incluindo o Brasil dentro de um lado. O Brasil nunca teve isso, né? Então isso é novo na história para a gente. Então nós devemos observar essas coisas com muito cuidado, com uma ótica cristã, de ver que são sinais que estão acontecendo e que nos estão informando de algo que pode acontecer, que está muito iminente, né? Que a gente vê na Bíblia, também nesse sermão escatológico, Jesus falando sobre guerra, rumores de guerra, nação contra nação,
filho contra pai, pai contra filho, e isso é uma realidade atual, né? E nós estamos vendo aí algo que não acontecia desde a Guerra Fria. Alguns aqui que são mais novos, por exemplo, Sofia, se for falar de Guerra Fria, você nem sabe o que é, né? Sabe? Porque estudou na escola, né? Mas não viveu isso, né? na sua vida. Eu esses dias estava conversando com uma menina e eu me esqueci que ela tinha 15 anos de idade e estava falando sobre coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Então ela tinha 5 anos de idade. Aí quando eu falei para ela, ela falou assim: eu não sabia que tinha acontecido isso não. Eu falei: não, mas nem no colégio falou sobre isso. E aí eu vi que eram 10 anos que já se haviam passado, né? E eu estava falando sobre a tsunami. E estava falando sobre coisas escatológicas também, que ela estava me perguntando. E eu falei sobre a tsunami. Ela não, o que é isso? Ela não soube nem, né, o que era aquilo dali, quando foi, aonde foi, qual região, quantas pessoas morreram. E eu estava dando os dados para ela. Eu falei: vai lá no YouTube, se você colocar lá no YouTube tsunami, você vai ver uma das grandes tsunamis que aconteceram há mais ou menos 10 anos atrás, que matou mais de 250 mil pessoas no mesmo período, né? Isso a humanidade passou, as pessoas começaram a ver que havia iminência de coisas que estavam por acontecer. E quando a gente vê o Apocalipse, a gente não pode ver o Apocalipse em um momento de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, não. Às vezes a gente vê dessa forma: não, todas as coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, não. 10 anos é um tempo muito curto, irmãos. Ainda mais para Deus, né? Quando para Ele o tempo é medido na eternidade. Então, né, para a gente parece um curto espaço de tempo com um longo espaço de tempo. Mas agora que as coisas estão acontecendo e algo iminente está para acontecer, algo grande está para acontecer, nós temos que estar preparados para agir segundo a palavra de Deus e prontos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja precisa ouvir esses sermões escatológicos e precisa ouvir sobre a volta de Cristo, né, para que nós vivamos nessa iminência. Porque depois os irmãos não vão poder falar para Jesus Cristo assim: o pastor da minha igreja não falava sobre isso não, tá, Senhor? Por isso que eu fiquei muito despreparado. Vocês não vão poder falar não, que está gravado lá, né, esse dia nos céus. Então você não vai poder, porque você vai estar ou na internet ouvindo essa mensagem, ou aqui no salão de púlpito. E você que está aqui no salão de púlpito, você está sendo abençoado ouvindo isso, a voz de Deus falar ao seu coração, para que você possa estar preparado. O tema da nossa mensagem é aquilo que Deus está vendo. Agora vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos estar lendo o capítulo 5. Sim, cara. Bom, não foi apropriado. Foi apropriado. Quantos irmãos sabem o que é escatologia? Ninguém sabe o que é escatologia, né? São assuntos ou temas abordados que falam sobre os últimos tempos, as coisas que vão acontecer nos últimos tempos, ou algo relacionado a eles. Então foi apropriado, né, a pergunta da irmã. Foi bom a irmã ter perguntado, mesmo, né, a gente gravando na internet o culto, mas tem muitas pessoas que não sabem. Então, escatologia é um estudo de coisas que vão acontecer nos últimos tempos, ou algumas coisas relacionadas aos últimos tempos, né? Profecias que são dadas à igreja, na igreja, a respeito de coisas que acontecerão nos últimos tempos. Então, o sermão escatológico de Jesus estava falando sobre coisas que iam acontecer nos últimos tempos. Sabia que muitas pessoas que viviam no tempo de Noé, eles estavam casando, vivendo normalmente, e achavam que, né, era loucura aquilo que estava acontecendo. Nós vamos ver isso daqui também, né, nessa reflexão no livro de Gênesis também,
para aquele contexto lá. E tem muita gente que, quando se fala que Jesus Cristo vai voltar, fala: isso é loucura, né? Isso é bobagem. Jesus Cristo não vai voltar. Não, já é prometido isso há muito tempo. Mas a gente pode ver que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, não é isso que a palavra diz? E 1000 anos como se fosse um dia. Então, na perspectiva do tempo, para Deus as coisas são totalmente diferentes para nós. 2000 anos não é nada, 4000 anos não é nada, 5000 anos não é nada, 10.000 anos não é nada, e por aí, né? Porque Ele é eterno. Mas na nossa ótica, isso ou é grande ou pequeno o tempo. Quando eu olho para trás, eu vejo que o tempo é muito pequeno, né? Porque hoje eu tenho 55 anos de idade, né? Aí o pessoal pode falar: gente, tão novinho, né? 55 anos de idade com essa cara de criança, né? Mas eu tenho. Mas quando eu olho para trás, irmãos, a gente vê assim, né, aqueles que são até mais velhos do que eu, como o tempo passou rápido, né? Como, né, as coisas aconteceram lá atrás, mas a gente olha agora e fala assim: gente, foi tanto tempo atrás assim, e a gente nem percebeu. Vamos estar abrindo no livro de Gênesis, capítulo 6, e vamos ver aqui algo que estava acontecendo naquela época. E será que está acontecendo também no nosso tempo? O Senhor viu, vamos aí. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E hoje? E hoje? Olha só, eu vou ler de novo para que aquele que está na internet e nós que estamos aqui, vamos ver como a história está se repetindo e como Deus tinha que tomar uma decisão a respeito disso, tá? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Gente, parece que não se tem limite da perversidade humana nesse tempo. Da gente vê alguma coisa acontecendo, a gente: meu Deus, como é que pode ter acontecido isso? Como é que pode? Né? A gente, de repente, um camarada, ele vem com uma machadinha. Ai, meu Deus, não gosto nem de falar nisso. Mas aí ele desce no elevador e pega crianças que estão... Criança, gente. É algo muito triste. Chega a arrepiar a gente, só de falar. Né? Faz mal. Né? Eu sei que está fazendo mal aos irmãos, mas a maldade faz mal. Ó, irmãos, aquilo que Deus está vendo, se Deus, Ele é amor, se Deus, Ele é tudo aquilo de puro e perfeito, se Deus, Ele tem um sentimento maior do que o nosso, e eu estou falando isso, e eu estou aqui todo arrepiado, e me vem até lágrima nos olhos, irmãos, de imaginar como é que foi um pai chegar lá e encontrar seu filho morto ali. Imagina, no coração de Deus, o que Deus viu ali? O que Deus, Ele sentiu vendo aquilo que estava acontecendo? Ele é longânimo, Ele tem essa característica, Ele tem a longanimidade, que muitas vezes falta em nós. Mas agora, se a gente for pensar com os nossos próprios olhos, se eu fosse Deus, eu já teria feito esse mundo chegar ao fim, porque o limite da maldade humana, ele realmente está ultrapassando todas as fronteiras, irmãos. É muita maldade, é muita maldade.
Diz que os pensamentos do homem, a inclinação é só para o mal. Eu acho que é verdade mesmo. Há uma preocupação muito grande de você, né? De repente você está, daqui a pouquinho brota nos grupos que você tem: meu filho não vai à escola hoje, não posso sair de casa porque a polícia está na porta das escolas. É esse clima que a gente está vivendo, um clima de extrema maldade, que a gente sabe que realmente isso acontece. Eu, por exemplo, tenho saído com a Cristina de tarde, porque eu tenho medo da noite. Por quê? Não é recomendado a gente estar a certas horas da noite em algum lugar, porque vai que o carro enguice. Eu estava conversando com meu irmão, o carro dele enguiçou 1h da manhã. Aí ele tentou ligar para todo mundo, não conseguiu. Eu falei: você não tentou ligar para mim. Eu falei para ele: por que você não tentou ligar para mim? Ah, você mora mais longe, você estava mais longe. Eu falei: não me interessa, rapaz, você está 1h da manhã num lugar longe, você liga para a pessoa que você puder ligar. Mesmo que a pessoa esteja longe. Se eu estivesse longe, eu ia lá ajudar, claro que iria. Ia deixar alguém 1h da manhã, em qualquer lugar que seja. Não, mas aqui é tranquilo. Não existe mais lugar tranquilo, irmão. A maldade humana está em todo lugar. O homem está em todo lugar. A inclinação do homem tem sido para o mal. As pessoas não têm melhorado, o ser humano não tem melhorado, não. Ele só tem piorado. E é interessante, irmãos, que a inclinação do homem era para o mal. E realmente, eu estava conversando com algo interessante isso. Isso aqui foi muito interessante. Eu falei assim: caramba, nunca tinha pensado nisso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa pessoa. Ela falou assim: rapaz, o professor da faculdade virou para mim e falou assim: você precisa fazer uma redação. Aí, mas qual o tema que eu escolho? Aí falou assim: olha, o tema que você vai escolher é sempre alguma coisa errado e que vai falar mal de alguma coisa. Aí ela: ué, como assim? É um tema que é alguma coisa errada, que você vai falar mal de alguma coisa? Porque para você falar mal de alguma coisa, você tem assunto. Aí ela chegou para mim e falou assim: rapaz, e ele ainda deu um outro exemplo. Ele falou assim: você quer ver? Numa roda de pessoas, quando você está conversando com algumas pessoas, você fala assim: fulano passou na faculdade. Aí as pessoas vão falar: ih, que legal, é mesmo? Está fazendo curso assim. Aquele assunto ali, ele vai morrer rapidinho. Mas agora lança alguma coisa de errada que está na vida de alguém. Ih, rapaz, aquilo dali vai render. Porque para falar mal das pessoas a gente encontra muitas coisas. E às vezes até acrescenta algumas coisas na vida da pessoa. Isso é uma realidade humana. A nossa inclinação vai para o mal. Não estou falando começar de mim, não estou falando dos irmãos, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a nossa inclinação pode pender para o mal. Então a gente tem que estar sempre se policiando para que isso não aconteça na nossa vida, na minha vida, da gente começar a falar mal de alguma coisa e se deter naquilo dali. E as pessoas hoje em dia têm internet. E na internet, pessoas que estão lá do outro lado do mundo estão influenciando pessoas que estão aqui no Brasil. Com o nazismo, com o fascismo, com uma série de coisas que influenciam os jovens daqui, irmãos, a fazerem essas atrocidades. Então, nesse tempo, nós vemos a inclinação do homem indo também para o mal. Como naquele contexto lá, vivido por Noé. Uma outra coisa, como é que ele vê as coisas acontecendo no mundo? Ele vê com tristeza. O versículo 6, do mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra,
e isso cortou-lhe o coração. Em algumas traduções assim, pesou o seu coração, ele viu com pesar, viu com tristeza. Irmãos, tudo aquilo que está acontecendo na humanidade tem pesado o coração de Deus, tem cortado o coração de Deus. E até a atitude, por exemplo, dos crentes, às vezes corta o coração de Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa que decepciona a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Mas ainda bem que nós temos esse Espírito Santo que faz ficarmos tristes também, quando nós fazemos alguma coisa errada. Mas no mundo não. O crente tem isso. Por exemplo, quando a gente erra em alguma coisa, a gente fez alguma coisa errada, daqui a pouquinho bate aquele arrependimento e aquela tristeza. E por que isso está acontecendo? O Espírito Santo de Deus está testificando com a gente e mostrando que nós estamos errados. E o Espírito Santo fica triste dentro de nós. E isso nos faz reconhecer que algo errado nós fizemos. E graças a Deus que isso acontece com a gente, porque nós temos como reparar o nosso erro, pedindo a Deus que esteja nos perdoando os pecados, nos purificando de toda a injustiça. Mas agora, a sociedade de agora tem trazido muita tristeza ao coração de Deus, irmãos. A gente vê com isso tudo que está acontecendo, com guerras, com a maldade, com a violência, com o desinteresse pelas coisas de Deus, a própria igreja em si. A gente vê que não existem crentes que estão desinteressados com as coisas de Deus, não valorizam aquilo que está à disposição deles. Por exemplo, a gente vê a própria escola bíblica dominical, tá? A gente poderia ter aqui na nossa igreja grande parte da membresia envolvida no estudo da escola bíblica dominical. E por que não tem? Há um desinteresse de aprender da palavra de Deus. Eu poderia pensar assim, irmãos, sinceramente, eu poderia pensar assim: eu vou chegar aqui na igreja, ficar no meu gabinete, preparando o meu estudo para estar mais bem preparado para assumir o púlpito, né? Ver algumas coisas aqui do texto que eu estudei. É sempre bom para o pastor ele pegar e chegar um momento de meditação, orar, se preparar lá atrás. Eu poderia fazer isso. Às vezes eu chego num dado horário mais atrasado, porque às vezes a gente tem que colocar muitas coisas dentro do carro para trazer para dentro da igreja, né? Para a igreja, melhor dizendo, e para fazer algumas coisas aqui na igreja. Mas olha, eu não fico lá, eu fico na escola bíblica dominical, porque para mim é muito importante também. Será que eu não tenho mais nada para aprender como pastor? Se eu pensar assim, irmãos, gente, eu não vou me desenvolver espiritualmente, porque eu ainda tenho muito a desenvolver, e eu tenho muito a aprender com os próprios irmãos mesmo. Não é com a irmã Dirlene que está à frente, que está me dando aula, não, é com alguém que está falando também naquele momento, não é, irmã Dirlene? Não é assim. Um irmão chega e fala alguma coisa, aquilo acrescentou na minha vida espiritual, e ali eu estou o quê? Buscando o fortalecimento da minha vida espiritual, meu crescimento espiritual. A gente busca crescer em várias áreas da nossa vida, mas a gente não busca crescer espiritualmente. Deus quer ver uma igreja que cresça espiritualmente, que se amadureça espiritualmente. Deus não quer ver uma igreja de bebês espirituais. Mas muitas pessoas não se desenvolvem espiritualmente, não sabem da palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus. Por quê? Porque com tristeza Deus está vendo a negligência de muitos crentes, que não se empenham em aprender a sua palavra, para poder até ensinar as outras pessoas aí no mundo, né? A irmã Ana
falou o que é escatologia. E se você não tivesse vindo hoje pela manhã na igreja, né, minha irmã? A irmã não ia ter esse conhecimento de escatologia. Amém. Amém. Ele aprendeu na escola bíblica dominical sobre escatologia. Será que nós não temos mais nada para aprender? Será que aquilo que também a gente já aprendeu permanece na nossa vida, no nosso coração? Acredito que não, porque eu vejo muitas pessoas que já saíram de dentro das igrejas e perderam esse contato com a escola bíblica dominical, com o culto pela manhã, com o culto à noite, com um culto numa quarta-feira. Hoje em dia você fala sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, ele fica perdido. Ele não se lembra. Entendeu? Ele não conhece louvores atuais. Às vezes os antigos, até os antigos ele já esqueceu. Tá? Ele já não tem uma experiência de vida cristã. Então, Deus não olha para a sociedade também com tristeza, não. Às vezes Ele olha para dentro da própria igreja com tristeza. Acredito que Ele também olha para a nossa vida muitas vezes entristecido. Para a minha vida entristecido. Algo que eu podia fazer e eu não fiz. E Ele esperava que eu fizesse. Tá? Então, muitas vezes a gente olha e pensa assim, sociedade, não sei o que lá. Não, mas e a minha vida de crente também? A minha vida cristã? Será que tem trazido alegria ao coração de Deus? É uma reflexão também para nós crentes em Cristo Jesus. Deus está atento àqueles que andam com Ele. A gente vê que quando, no versículo 8 e 9, Ele olha para aquela sociedade, Ele olha para alguém. E olhando para aquela pessoa que era Noé, ele vê que aquele homem, ele pode ser usado para um propósito. E o que acontece com Noé? Ele, por ser um homem íntegro diante de Deus, que andava com Deus, Deus pega aquele homem e lhe dá uma incumbência. E o interessante, irmãos, é que quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes aquilo que não está na palavra nos chama a atenção. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos já algumas vezes. O irmão está lendo alguma coisa e alguma coisa fora da palavra me chama a atenção. Eu lendo esse texto e meditando, não lendo, fazendo uma meditação dentro de um estudo, de uma pessoa até mais bem preparada que eu, né? Um teólogo, alguém que fez colocou alguma informação a mais a respeito do texto para que a gente soubesse mais de teologia. Eu fiquei pensando, Deus separou Noé para construir uma arca. Levou 100 anos. Não é verdade? Alguns falam assim, não levou 120, não, levou 100 anos. 120 foi o quê? Foi quando Deus viu que a humanidade ela estava vivendo muito e fazendo muita coisa errada. Falou assim, não, peraí, a idade das pessoas vão ser agora de 120 anos. Às vezes as pessoas confundem essas questões. A idade ficou ali reduzida a 120 anos. Porque os homens viviam mais. Por exemplo, Noé morreu com mais de 950 anos. Né? Não tem exatidão aqui, mas tem na Bíblia. Só estou citando essa questão. 120 anos. Mas quando Noé foi chamado por Deus para construir a arca, ele tinha 500 anos de idade. Com 600 anos de idade, ele terminou a construção da arca. Então são 100 anos. Pedro, ele diz que Noé foi o quê? Pregoeiro da justiça, em algumas traduções. Então pode-se imaginar que naquele período que Noé estava construindo a arca
e as pessoas chegavam para ele e falavam assim: Noé, o que você está fazendo aí, Noé? Por que você está construindo aí um navio, Noé? Um barco? Se aqui não tem rio, se aqui não tem mar, está vindo chuva, está vindo dilúvio. O que é chuva, o que é dilúvio? Que até aquele momento não tinha acontecido nada disso. Aí Noé, não, porque Deus falou no meu coração: Noé está maluco. E as pessoas iam embora. Aí chegava outro: Noé, faz 1 ano que você está construindo isso aí, Noé. Olha o tamanho disso. Quanto tempo vai levar isso? Eu não sei, mas que Deus está mandando eu trabalhar aqui, construir, tá bom. Ele ficou 100 anos falando a respeito daquilo dali, aquela geração. E todo mundo está maluco, não é? Está maluco. Até o dia em que deu o momento de todos os animais entrarem dentro da arca, a família de Noé entrar na arca, e quem fechou a porta? Deus fechou a porta da arca. Aí quando começou a chover, tudo bem, 1 dia de chuva, 2 dias de chuva, tá bem, tá tranquilo. Isso aí não vai dar para levantar aquele navio ali. Mas aí choveu durante 40 dias, e se abriram as águas dos abismos e inundaram a terra até os altos montes. Todos os montes foram tapados. Diz sobre o dilúvio, a Bíblia fala sobre o dilúvio. Aí aquilo que está fora da Bíblia, o senhor ainda não falou, pastor. Eu não falei, não comentei isso, né? Aí eu fiquei pensando, gente, não seria tão mais simples Deus ele chegar para Noé: Noé, todo mundo vai morrer mesmo. Todo mundo vai morrer. Eu sei que ninguém vai aceitar a sua pregação durante 100 anos. Para a gente economizar tempo, para a gente economizar o trabalho que você vai ter também, vai para uma região mais afastada, vai para um morro bem alto, eu vou te direcionar, vou direcionar os animais, vai para aquela região lá, eu vou mandar chuva e vou acabar com tudo, mas eu não vou deixar que aquele monte lá, ou aquela região lá, sofra com a chuva. Isso não seria possível? Não é verdade? Para pensar, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas eu fiquei pensando nisso. Deus podia ter feito dessa forma. Mas Ele fez com o dilúvio. E como eu falei, irmãos, não é folclore, é fato. Tanto que muitos cientistas hoje descobrem indícios do dilúvio, coisa que eles combatiam, que isso é só uma historinha da Bíblia. Depois eles chegam à conclusão de que não, houve um grande dilúvio. A marca do dilúvio está aqui na terra. Então os fatos estão aí, para que a gente desperte, para que a gente faça a obra de Deus, para que nós sejamos também pregoeiros da justiça, para que nós sejamos usados. Deus, quando olha para essa geração, olha para aqueles que andam com o Senhor. Andamos com o Senhor? Sim. Então nós temos um propósito também, Ele nos dá um propósito, e que nós possamos abraçar esse propósito, e nós possamos ser os pregoeiros da justiça desse tempo, falando da palavra de Deus. Hoje nós temos o Evangelho para ser pregado, estratégias para que nós possamos implementar na pregação do Evangelho. Nós estávamos falando isso na escola bíblica dominical, não é verdade? Como Davi teve estratégias, nós também podemos ter essa estratégia de alcançarmos os nossos familiares, fazendo um estudo da escola bíblica dominical em casa. Hoje, a gente fez aqui, mas a gente tem vizinhos à nossa volta lá, a gente ouviu os comentários aqui, anota num caderninho, chega e fala para os vizinhos lá: nós vamos ter um estudo aqui em casa, quer vir? E a gente vai estudar a Bíblia que a gente estuda lá. E aí? Aí surge um pequeno grupo na tua casa de estudos, você ali, você vai estar estrategicamente alcançando seus vizinhos, seus parentes.
Quer ver juntar as pessoas? Faz uma comidinha, faz um lanchinho. O pessoal gosta de comer, né? Não só os crentes, não, né? Os vizinhos vão lá, ó, vai ter um lanchinho lá em casa, mas vai ter um estudo também. Um pãozinho lá, né? Compra um pãozinho de forma lá, qualquer pão lá, faz um... O pessoal vai lá, toma um refresquinho, come alguma coisa, lê a palavra de Deus. Você vai ver como é que daqui a pouquinho, com a sua estratégia, seus vizinhos vão ser alcançados, seus parentes vão ser alcançados. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Deus também nos chamou para um propósito, não só de andar com Ele, mas também de sermos pregoeiros da justiça, não é verdade? Isso não é incumbência do pastor, é o pastor que tem a responsabilidade disso. Não, você também é um pregoeiro da justiça. Você foi separado por Deus também para proclamar a mensagem do Evangelho. Faça isso, porque olha, nós precisamos estar preparados, porque nós estamos vendo se cumprir nesse tempo muitas coisas, né? Pelo pouco ano de vida que eu tenho, que eu ainda acho que vou viver ainda alguns anos, eu já vi muita coisa, e muitas coisas nós ainda vamos ver. Precisamos nos despertar. Você que é crente em Cristo Jesus, desperta para essa mensagem, para que você possa estar preparando outras pessoas. Ah, mas eu já estou preparado. Prepare outras pessoas. Então você era para estar ainda mais motivado ainda para fazer a obra do Senhor. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça hoje, porque nós estamos na iminência de Jesus Cristo estar voltando. Esteja preparado. É aquilo que Deus quer para a tua vida. Prepare-se. Que Deus abençoe. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Eu vou estar convidando você que ainda não conhece a nossa igreja. Nós somos aqui da Primeira Igreja Batista em São José, no Embaçaí, Maricá. Se você vier para Maricá, você vai estar passando pela passarela de São José, no Embaçaí. E a nossa igreja fica na passarela de São José do Embaçaí. Tem um atacadão ali do outro lado, né? Amarelo, acho que é amarelo aquela cor ali, né? E logo em frente àquele atacadão tem a nossa igreja do outro lado da rua, né? Quem vem de Niterói passa pelo lado do atacadão, faz o retorno e volta para a passarela de novo. A nossa igreja fica aqui. Se você quiser conhecer a nossa igreja, venha e participe dos nossos cultos. Isaías 6, é onde Isaías vê a glória do Senhor encher o templo, e Isaías, ele é chamado para o seu ofício profético. Nós possamos estar também sendo motivados ao nosso ofício profético, né? Foi isso que a palavra de Deus, ela estava nos falando aos crentes também. Assim como Noé foi um pregoeiro da justiça, assim como Isaías, ele também foi um profeta de Deus, nós temos que ser os profetas desse tempo. Amém.
você, santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldar o ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. seja sempre exaltado.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Pai, como o Senhor tem olhado para essa geração e para tudo que tem acontecido. Porque se nós estamos tristes, Pai, imagina o seu coração, Pai. Senhor, mas nós te pedimos que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos dar alegria ao seu coração, que eu possa rever a minha vida e viver com integridade nesse mundo, para estar proclamando como pregoeiro da justiça, Pai, a tua verdade que está em Cristo Jesus, o teu Filho. Pai, que nós possamos estar capacitados e que nós possamos fazer a obra que nos está proposta, assim como Noé construiu a arca durante aquele período que o Senhor propôs a ele. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor propôs em nossos corações, para que nós façamos, que nós possamos estar à disposição para fazer. Pai, que nós possamos ver todos esses acontecimentos, Pai, e enxergarmos com a tua ótica, e enxergarmos que esse é o tempo de proclamar, esse é o tempo de viver segundo a tua vontade, esse é o tempo de estarmos preparados para tudo aquilo que está para acontecer e que vai acontecer, que nós sabemos disso. Desperta a tua igreja, desperta a nós, no nome de Jesus. Amém.